Olá, minhas estrelas, como estão se sentindo hoje? Sabe quando o mundo parece perder as cores e o ar pesa como se não houvesse saída? Yasmin só queria recomeçar, mas encontrou uma casa onde salvação e perigo andam lado a lado. Já te fizeram acreditar que segurança podia virar prisão? Antes de começar essa história, me conta nos comentários de qual cantinho do mundo você está me ouvindo. Vem comigo entender quando abrigo e armadilha se confundem e o coração não sabe para onde correr. Meu nome é Yasmin, sou do interior de Minas, de uma cidade pequena onde o tempo passa devagar e os sonhos parecem grandes demais para caber nas ruas estreitas. Desde criança, eu olhava o céu e jurava para mim mesma que um dia iria além. Sonhava em cantar, conhecer o mundo, sentir que existia algo além daquela rotina de acordar cedo, fazer faxina e cantar em bares pequenos nos fins de semana. Durante meses, guardei cada centavo, recusando convites, cortando gastos, alimentando apenas o que me fazia continuar, a esperança de viver algo novo. Naquela sexta-feira, o calor parecia grudar no corpo como se a cidade estivesse fervendo por dentro. Eram quase 8 da noite quando desci na rodoviária de São Paulo, com uma mochila nas costas e o coração disparado no peito. A cidade brilhava em luzes, carros, prédios gigantes, e eu me senti minúscula, mas feliz. Era como se finalmente estivesse no lugar certo, mas essa sensação não durou nem 5 minutos. Antes que eu pudesse entender onde estava, 2 homens encapuzados passaram correndo por mim. Um puxou minha bolsa com tanta força que senti meu ombro estalar. O outro arrancou minha pequena mala e os 2 desapareceram dentro de um carro que já estava esperando. Tudo aconteceu tão rápido, tão seco, que nem consegui gritar. Fiquei ali parada, sem ar, sem reação. Eu estava sozinha, sem documentos, sem roupas, sem dinheiro. E mesmo assim, não chorei. Acho que meu corpo ainda não tinha entendido o que tinha acabado de acontecer. Foi quando senti uma mão leve tocar meu ombro. Virei assustada e, antes mesmo de entender, fui invadida por um cheiro doce e familiar. Demorei 1 segundo para reconhecer aquele rosto. Era Rafaela. Não a via desde a adolescência, quando ela ainda morava na minha cidade. Sempre foi linda, daquelas que a gente olha por mais tempo do que devia. Agora, casada e morando em São Paulo, era ela quem o destino havia colocado ali. Yasmin? Meu Deus, é você? Nos abraçamos. E naquele instante, pela primeira vez naquela noite, senti que talvez ainda houvesse um pouco de sorte na minha história. Rafaela ouviu toda a minha história entre um abraço e outro. Me levou até o carro dela, me ofereceu água, ligou o ar-condicionado e, quando viu que eu tremia sem perceber, colocou a mão na minha perna e disse: "Você tá segura agora." A frase era simples, mas entrou em mim como um cobertor num corpo gelado. Seguimos em silêncio pelas ruas largas de São Paulo, as luzes vermelhas dos semáforos pintando nossos rostos de forma intermitente. Eu só pensava no quanto tudo poderia ter sido diferente, e no quanto era estranho estar ali com ela, tantos anos depois, naquela circunstância. Chegamos em um apartamento elegante, silencioso, com móveis claros e detalhes que mostravam cuidado. Rafaela me apresentou a esposa, Cláudia. Ela apareceu na porta com uma taça de vinho na mão, vestindo um robe cinza que escorria sobre o corpo como seda. Era bonita, muito bonita, mas diferente. Não sei explicar. Seu olhar era direto demais, como se atravessasse as camadas antes de me cumprimentar. "Então é você, a amiga da Rafa do interior? Seja bem-vinda", disse, com um sorriso controlado e um olhar que não sorria. Nos sentamos para conversar. Rafaela falava com animação sobre como eu cantava, como eu era batalhadora. Cláudia me observava como se analisasse algo raro. Em certo momento, comentei que me sentia mal por estar ali de forma tão inesperada. Me ofereci para ajudar com a casa, limpar, organizar, cozinhar, em troca de um quarto temporário e algum dinheiro, pelo tempo que eu precisasse para me reerguer. Rafaela hesitou, mas Cláudia foi quem respondeu primeiro. "Claro que sim, podemos acertar isso.
Se vai ficar, que seja útil, né? Fiquei ali mais 1 hora, tentando relaxar, mas algo naquela casa parecia quieto demais. Como se cada canto observasse. Como se o silêncio falasse mais do que as palavras. Rafaela era promotora, passava os dias fora. Já Cláudia era artista plástica, com um ateliê montado no próprio apartamento. Mostrou algumas de suas obras no celular. Esculturas de corpos nus, colagens com temas eróticos, fotos que pareciam mais confissões do que arte. "Você tem talento", eu disse, tentando ser educada. "Eu só busco a verdade, e o corpo é onde ela se esconde", respondeu, sem piscar. Naquela noite, me deitei no colchão do quarto de hóspedes com o coração acelerado. Eu não sabia por quê, mas pressentia que aquele lugar, apesar do abrigo, escondia algo que ainda não tinha nome. O sol mal tinha subido quando abri os olhos naquela manhã. O apartamento estava silencioso, exceto por um som abafado de liquidificador vindo da cozinha. Rafaela já havia saído para o trabalho. Soube depois que costumava sair antes das 7. Me levantei ainda com o corpo cansado da tensão da noite anterior. Vesti uma calça larga e uma camiseta simples. Quando abri a porta do quarto, encontrei Cláudia parada no corredor, já me esperando com uma expressão leve demais para aquela hora. "Bom dia. Dormiu bem?" perguntou, com aquele sorriso que não subia até os olhos. "Preparei um uniforme para você. Vai se sentir mais confortável para trabalhar." Ela estendeu o que parecia ser uma peça de roupa dobrada com precisão. Peguei sem pensar. Quando entrei no quarto e abri o tecido, meu estômago deu um nó. Era uma saia preta, muito curta, e uma camisa branca de botão que, à primeira vista, parecia elegante. Mas quando vesti, entendi. A saia mal cobria minhas coxas. A camisa apertava nos seios, os botões quase estourando. Tentei puxar, ajustar, respirar fundo. Não dava. Era 1 ou 2 números menor que o meu. Fiquei parada em frente ao espelho, entre o riso nervoso e o constrangimento. Ia tirar a roupa e pedir outra coisa quando a porta se abriu sem aviso. Cláudia entrou com a naturalidade de quem não acredita em portas fechadas. "Uau! Ficou ótimo em você." A voz dela era baixa, mas carregava uma firmeza ensaiada. "Acho que tá pequeno", comecei a dizer, tentando cruzar os braços na frente do corpo. "Que bobagem! Está perfeito. Você tem curvas lindas, Yasmin. Não esconda isso." Antes que eu pudesse responder, ela girou nos calcanhares e apontou para o corredor. "Me ajuda a organizar o closet hoje? Está uma bagunça. E já que você está pronta..." "Pronta." A palavra ficou martelando na minha cabeça enquanto eu a seguia. "Pronta para quê?" O desconforto me acompanhava a cada passo. A camisa colava nas costas, a saia subia quando eu andava e eu me sentia como se estivesse exposta sem querer. Como se o espelho agora fosse o olhar de outra pessoa. O dela. O closet dela ficava no andar de cima, num cômodo anexo ao quarto do casal. Era amplo, forrado de carpetes macios, e tinha uma escada de apoio encostada em uma das estantes. Cláudia ficou sentada em uma poltrona enquanto eu organizava sapatos, cabides, caixas de joias e lenços. Não dizia nada, apenas me observava. O silêncio dela era mais barulhento que qualquer fala. Em um momento, estiquei o braço para alcançar uma prateleira alta e senti a camisa subir demais. Me apressei para descer, ajeitar a roupa, disfarçar. E lá estava ela, ainda parada, ainda olhando. Um gole de vinho às 10 da manhã e a ponta da língua molhando os lábios antes de dizer: "Você realmente sabe preencher um espaço vazio." Eu sorri sem graça, fingi não entender. Mas meu corpo inteiro entendia. Passei quase toda a manhã naquele closet, tentando me convencer de que o que eu sentia era exagero. Talvez fosse só o desconforto com a cidade, o cansaço, a roupa apertada, o trauma da noite anterior. Mas era difícil ignorar a sensação de que havia algo por trás daquele silêncio tão presente. Cláudia não me dizia o que fazer. Não me dava ordens diretas. Apenas permanecia ali, por perto, encostada nas portas, observando com um olhar que me deixava sem ar.
Às vezes fingia estar lendo uma revista, mas eu sentia quando os olhos dela voltavam para mim. Pesados, fixos, quentes demais. Enquanto eu subia e descia a pequena escada de madeira para alcançar as prateleiras mais altas, sentia cada degrau como um desafio. A saia subia, a camisa puxava, o tecido apertava minha pele como se quisesse lembrá-la de que aquele corpo estava à mostra. Tentei me concentrar no serviço, nos pares de sapato fora do lugar, nas roupas misturadas por cor. Mas até o perfume dela parecia me cercar. Doce demais para aquela hora do dia. Forte demais para se fingir natural. Em determinado momento, deixei cair uma caixa com lenços de seda. Me abaixei para recolhê-los e senti os olhos dela nas minhas costas. Era como se, mesmo sem tocar, ela estivesse me tocando o tempo todo. Cada gesto meu, cada movimento, parecia medido por ela, como se estivesse moldando algo que só ela sabia o que era. "Tá tudo bem?" perguntou, do nada. "Sim", respondi, sem olhar. "Só ajeitando aqui." "Está sendo uma grande ajuda", ela continuou, com a voz mais baixa. "É raro encontrar alguém com tanta entrega." Não soube o que responder. Continuei em silêncio. Aquele tipo de frase carregava mais do que palavras. E pela primeira vez me peguei desejando que Rafaela estivesse em casa. Mas ela não estaria. Não naquele dia. Quando terminei a arrumação, agradeci educadamente e me recolhi ao meu quarto. Precisava de ar. Fechei a porta atrás de mim e encostei a testa na madeira. Respirei fundo. Me sentia suja, não por fora, mas por dentro. Como se tivesse sido invadida sem ter sido tocada. Como se meu corpo tivesse se tornado uma moldura que ela estudava, sem minha permissão. Naquela noite, não vi Rafaela. Ela chegou tarde, e eu já estava encolhida no colchão quando ouvi a chave girar na porta da frente. Fingi que dormia. Não queria conversar, não queria explicar. Só queria esquecer o jeito como me senti sendo olhada. Observada como quem avalia um objeto de desejo e não uma pessoa real. Fechei os olhos, mas mesmo no escuro, o olhar de Cláudia me acompanhava. No dia seguinte, acordei decidida a evitar qualquer situação que me deixasse desconfortável. Vesti minha calça larga, uma camiseta discreta e prendi o cabelo num coque. Estava determinada a manter uma distância segura, mesmo que não soubesse exatamente de quê. A casa parecia mais silenciosa que o normal. Rafaela já havia saído, como sempre, e Cláudia, pelo visto, ainda não tinha acordado. Fui até a cozinha e comecei a organizar a louça da noite anterior, aproveitando o tempo para clarear os pensamentos. Ainda era cedo, mas aquele tipo de silêncio carregado que pairava sobre a casa parecia prenunciar algo. E não demorou para eu perceber que estava certa. Cláudia surgiu no corredor com uma xícara de café na mão e um sorriso que não combinava com o pijama de seda preta que usava. Parou na porta da cozinha e me olhou como quem examina um detalhe antes de fazer uma proposta. "Não vai usar o uniforme hoje?" "Achei melhor não", respondi, sem mudar o tom. "Está apertado demais. Eu me senti desconfortável ontem." Ela balançou a cabeça lentamente, como se minha recusa fosse apenas um detalhe teimoso que logo seria contornado. "Que bobagem! Ficou lindo em você, mas tudo bem." Ela deu um gole no café e completou. "De qualquer forma, comprei 2. Talvez o outro seja maior." "Vamos ver?" Antes que eu pudesse responder, ela já havia deixado a xícara sobre a bancada e estendido a mão em direção ao corredor. "Vem comigo. Está no nosso quarto." Fiquei imóvel por alguns segundos. Podia dizer não. Podia fingir que precisava sair, inventar uma desculpa qualquer. Mas algo me impedia. Talvez o medo de parecer ingrata. Talvez a confusão que nascia toda vez que ela me olhava daquele jeito. Segui atrás dela com passos contidos. No quarto, ela abriu a gaveta da cômoda e tirou o segundo uniforme. Era idêntico ao outro, talvez com um dedo a mais de tecido, o suficiente para continuar curto. Me estendeu com naturalidade e ficou parada, esperando. Esperei que saísse, mas ela cruzou os braços e disse:
Que bobagem, Yasmin. Não tem nada aí que eu não tenha visto. Pode trocar aqui mesmo. Senti o sangue subir para o rosto. Ainda assim, tirei a camiseta devagar, como se estivesse tentando apagar minha presença no gesto. Fiquei de roupa íntima, com o tecido colando na pele pela tensão. Quando estiquei o braço para pegar a camisa do uniforme, a mão dela interceptou a minha. Espera, disse com os olhos fixos nos meus. Você é linda. Já pensou em posar para mim? Eu congelei. Ela não esperou resposta. Estou trabalhando em uma peça nova. Seria perfeito ter você como modelo. Só tem uma condição. Rafaela não pode saber. Quero que seja uma surpresa. E quero você nua. Por um instante, não soube se tinha ouvido certo. Meu coração bateu forte, como se quisesse sair do meu corpo antes de mim. A boca secou. Eu olhei para ela, depois para o uniforme em minhas mãos, depois para o chão. Não sei, Cláudia. Não sei se me sinto à vontade com isso. Ela sorriu de lado, como quem já esperava minha hesitação. Deu um passo mais perto, mas manteve a voz suave. Você vai se sair muito bem, Yasmin. Eu sei ver quando alguém tem algo raro. Só pensa com carinho. Vai ser nosso segredo. Eu não respondi. Apenas vesti o uniforme em silêncio e deixei o quarto sem olhar para trás. O ateliê de Cláudia parecia um lugar à parte do apartamento. Ficar ali dentro era como entrar em outra atmosfera, onde o tempo parava e o ar pesava diferente. As paredes eram cobertas por tecidos escuros e a luz entrava só pelas laterais, filtrada por cortinas espessas. O cheiro de argila molhada impregnava tudo, misturado ao perfume doce dela, que agora eu já reconhecia de longe. As janelas estavam sempre fechadas. No centro da sala, uma estrutura de ferro sustentava a base da escultura. Cláudia preparava o molde com gesso e barro enquanto me pedia para tirar a roupa e assumir certas poses. Dizia que precisava observar a curvatura natural da coluna, o ângulo exato do quadril, a forma como meus ombros caíam quando eu respirava. Seus olhos pareciam esculpir antes das mãos. E as mãos vinham depois, sempre com a justificativa exata. Medir, tocar, sentir a textura da pele, da forma. No início, tentei separar aquilo de mim, como se eu pudesse me tornar matéria-prima e deixar minha alma do lado de fora. Mas era impossível. Eu sentia tudo, cada vez que ela se aproximava demais, cada vez que tocava minha cintura com dedos firmes e demorados, cada vez que encostava o dorso da mão sob meu seio com a desculpa de ajustar a proporção. Meus músculos endureciam. O corpo reagia com um arrepio que não tinha nada a ver com prazer. Fica assim, ela dizia, posicionando minha perna com os joelhos dobrados. Isso. Agora não se mexe. Você tem uma força triste no olhar. Quero capturar isso. Quis perguntar o que ela via de bonito na tristeza. Mas fiquei calada. Talvez porque, naquele momento, minha força estivesse ocupada demais tentando existir. Ela andava ao meu redor como uma sombra decidida. Segurava uma espátula em uma mão e um pano úmido na outra. Molhava o dedo, tocava o barro e depois voltava para mim. Tinha o domínio do espaço, do tempo, do meu desconforto. Você tem uma energia que grita, disse em voz baixa enquanto ajustava um dos meus braços. E o mais bonito é que nem percebe. Eu respirei fundo, pela primeira vez em minutos. Tive vontade de perguntar se ela sabia o nome dessa energia. Era medo, era tensão, era a tentativa desesperada de não quebrar. Mas não disse. Apenas fiquei ali, imóvel, nua, com o gesso secando no ar e minha dignidade rachando por dentro. Quando terminou, me entregou um roupão. Hoje você foi perfeita. Sorri por educação. E quando ela virou de costas, vesti o tecido com pressa, como quem tenta apagar o próprio corpo. Era sábado, quando ela disse que não teríamos sessão no ateliê. Eu agradeci em silêncio. Passei o dia reorganizando gavetas, tentando manter as mãos ocupadas enquanto a cabeça girava em círculos. A ausência de Rafaela sempre tornava a casa mais abafada, mais perigosa.
Naquele fim de semana, ela viajaria a trabalho. 2 dias inteiros longe, e agora eu sabia o que significava estar ali sozinha com Cláudia. Perto das 8 da noite, bati na porta do quarto para avisar que deixaria o jantar pronto. Ela respondeu com um "entra preguiçoso". Estava sentada na poltrona, de robe escuro e taça na mão, como uma personagem escrita para seduzir. O ateliê lá fora já estava às escuras, mas a luz do abajur desenhava sombras no rosto dela. Sorriu quando me viu. "Já vai dormir?" perguntou com a voz baixa. Estava pensando em descansar, sim. "Fica um pouco comigo." "Um vinho só." Hesitei, mas me sentei na ponta da poltrona oposta. Ela se levantou com a taça na mão, foi até o aparador e abriu outra garrafa. Serviu sem perguntar. Me entregou. O cheiro forte de frutas escuras me fez franzir o nariz. Não bebi. "Você tem evitado olhar nos meus olhos", disse, calmamente. Engoli em seco. "Não é isso." "Então o que é?" "Medo?" Não respondi. Ela se aproximou devagar, como quem dança sozinha. Se sentou ao meu lado, o robe deixando uma das pernas à mostra. O tecido escorregava no ombro e eu sabia que tudo aquilo era ensaiado. Ela queria que eu visse. Queria me cercar com insinuações até que a resistência cedesse. "Rafaela é incrível, né?" comentou casual. "Ela vê o mundo de forma tão objetiva, tão cega." "Não entendi", disse com a voz mais seca do que gostaria. Ela deu um sorriso curto. "Ela não vê o que está aqui, o que está nas entrelinhas." "Cláudia..." Comecei, mas parei. Eu nem sabia o que queria dizer. Foi então que ela se aproximou demais. Colocou a taça no chão, apoiou a mão na lateral da poltrona onde eu estava. O vinho manchava seus lábios. O olhar era quente, úmido, invasivo. "Me deixa te mostrar o que eu vejo", sussurrou. Inclinei o corpo para trás, encostando na madeira da poltrona. Estava presa. Ela se aproximou com o rosto, buscando o meu. Eu virei, desviando. "Eu não quero isso." Ela parou. A respiração acelerada. O sorriso caiu como uma máscara rachada. "Você acha que tem escolha?" Meu coração disparou. Senti a ameaça escondida na frase. Me levantei de súbito, deixando a taça cair no tapete. "Isso está errado, Cláudia." Ela ficou sentada, mas o olhar havia mudado. Frio, sério, vazio. "Então vá, se é isso que quer." Saí do quarto sem olhar para trás. Me tranquei. Me sentei no chão do quarto de hóspedes com as mãos trêmulas. Aquela casa não era mais abrigo, era armadilha. E eu sabia que no dia seguinte teria que sair dali. Com ou sem minha escultura inacabada. Não dormi. Fiquei a noite inteira acordada, encolhida no canto da cama como se o corpo pudesse desaparecer. O silêncio do apartamento, que antes parecia sofisticado, agora soava como um predador esperando a hora certa. Olhava para minha mala, ainda meio aberta, e tentava calcular o melhor momento de partir. Mas o sol ainda não tinha nascido. E eu sabia que, até Rafaela voltar, estaria sozinha com ela. E isso já não era suportável. Pela manhã, me forcei a seguir uma rotina que enganasse os sentidos. Arrumei a cama, dobrei as roupas, organizei as poucas coisas que tinha levado. Quando o relógio passou das 10, comecei a limpar o que podia, mesmo sem qualquer obrigação. Tentar parecer normal era uma forma de autoproteção, um instinto que se ativa quando o perigo está perto demais. Na hora do almoço, respirei fundo e fui até a cozinha. Estava decidida. Iria terminar ali, esperar Rafaela voltar e contar tudo. Eu não podia mais calar, nem fingir. Era minha vida. Mas ao abrir a porta, encontrei Cláudia ali, encostada na pia, como se me esperasse. "Ia sair sem se despedir?" perguntou com a voz baixa. "Não estou fugindo, só vou embora. Não me sinto bem aqui." Ela deu um passo em minha direção, depois outro, e antes que eu pudesse reagir, já estava na minha frente, bloqueando a saída. "Fala a verdade. Não é que você não quer, é que tem medo. Medo de Rafaela descobrir." "Isso não tem nada a ver com ela." Eu simplesmente não quero, Cláudia."
Ela se aproximou mais. O olhar quente de novo. Os dedos se fecharam no meu pulso com força. Mas eu quero você. E vou ter. De qualquer maneira tentei me soltar, mas ela me empurrou contra a parede. A força foi seca, desproporcional. Um choque atravessou meu corpo. Estava paralisada, como uma peça que ela mesma moldou. Ela aproximou o rosto, as mãos percorreram minha cintura, me empurrando para o azulejo frio. Coloquei as mãos no peito dela, tentando afastar. Gritei, ou quis gritar, mas a mão dela veio rápido até minha boca, abafando qualquer som. Ninguém vai te ouvir. A respiração dela era ofegante. Doente. Fechei os olhos. Uma lágrima desceu sem que eu percebesse. Minhas pernas começaram a ceder. Estava prestes a cair quando, de repente, uma voz cortou o ar. Cláudia! Ela congelou. Se virou devagar. Eu escorreguei para o chão, tentando recuperar o fôlego. Era Rafaela, parada na porta da cozinha. Os olhos arregalados, a mala ainda na mão. O que está acontecendo aqui? Ninguém respondeu. Yasmin? Tentei me levantar, trêmula. Fui até ela. Me joguei em seus braços e chorei. Eu preciso ir embora. Cláudia ajeitou o cabelo com a calma de quem veste uma máscara. É isso mesmo. Ela precisa ir. Já ficou tempo demais. Não, disse Rafaela firme. Você não vai a lugar nenhum, Yasmin. Não sem me explicar o que está acontecendo. Não é nada. Minha voz saiu fraca. Eu só preciso ir. Chega, interrompeu Rafaela. Cláudia, você não vai sair dessa cozinha. Eu sei que tem alguma coisa errada aqui. Cláudia deu um meio sorriso. Passou por nós e empurrou a porta com força. Quero ver quem me impede. Rafaela não respondeu. Apenas me puxou para perto de novo. Me abraçou e esperou que eu conseguisse falar. Rafaela me abraçava com força, mas era como se ela mesma não soubesse de onde vinha tanta fragilidade. Eu tremia nos braços dela e ela me envolvia num silêncio espesso. As palavras ainda não tinham corpo, mas estavam ali, entre uma respiração e outra. O que ela te fez? Perguntou, com a voz embargada, como quem já sabe a resposta, mas precisa ouvir. Meu queixo encostou no ombro dela. Fechei os olhos. Não conseguia explicar. O que eu vivi não cabia em frases. Era feito de sustos, silêncios, olhares longos demais, toques que vieram quando eu não estava pronta. Só consegui balançar a cabeça. E ela entendeu. Ou melhor, sentiu. Rafaela afrouxou o abraço e me olhou. Os olhos marejados. A boca tentando conter alguma coisa que queria escapar. Mas antes que dissesse qualquer coisa, fomos interrompidas pelo som de algo estilhaçando do outro lado da casa. Vidros, madeira, objetos atirados, um surto. Corremos até o ateliê. E lá estava Cláudia, em meio aos cacos e restos daquilo que antes chamava de arte. As mãos sujas de tinta seca e fúria. Os olhos vermelhos de tudo o que nunca disse. Eu não suporto mais esse casamento, ela disse com a voz rouca, encarando a escultura intacta no centro do caos. Eu me sinto sozinha o tempo inteiro, sozinha até quando estou acompanhada. Isso aqui era tudo o que me restava, e agora nem isso tenho mais. Ela nos olhou por um segundo, depois pegou a bolsa caída, o casaco e saiu, sem desculpas, sem pedidos, só raiva e solidão. O som da porta batendo ecoou por dentro de mim, mas Rafaela foi quem quebrou. Sentou-se no sofá da sala como se o corpo dela finalmente tivesse aceitado o que o coração escondia há anos. Cruzou os braços sobre os joelhos e chorou. Não era um choro escandaloso, era um lamento sussurrado, do tipo que faz a gente querer ajoelhar ao lado e simplesmente estar. Foi o que fiz. Me ajoelhei, a encostei no peito e fiquei ali, sem conselhos, sem explicações, só presença. Aos poucos, ela se rendeu ao sono. A cabeça caiu sobre meu ombro. As lágrimas se tornaram silêncio. O corpo cedeu. E ela adormeceu, vencida por tudo que foi, por tudo que acabou,
E talvez pelo que começou ali, entre nós. Ajustei a manta sobre suas costas, a observei dormir. A boca entreaberta, os cílios úmidos, o peito subindo devagar. Pela primeira vez, vi Rafaela sem a armadura. E era linda. Naquela noite eu não fui embora. E não porque não tinha para onde ir, mas porque não consegui deixá-la sozinha. Talvez porque, mesmo em ruínas, algo em nós já havia começado a florescer. Acordei antes do sol nascer. O corpo doía em lugares estranhos, como se carregar o silêncio da véspera tivesse peso real. Ainda estava escuro quando me levantei devagar, tentando não acordá-la. Rafaela dormia encolhida no sofá, com o rosto virado para o encosto e a respiração leve, quase infantil. A manta ainda cobria parte do corpo, mas uma das mãos escorregava para fora, pendendo solta, vulnerável. Fui até a cozinha, preparei um café. Abri as janelas da sala e deixei a luz entrar aos poucos. A cidade começava a despertar. E nós também. O cheiro de café fresco se espalhava pelo ar quando ouvi passos descalços no corredor. Ela apareceu na porta da cozinha com um robe branco amarrado na cintura. Os cabelos ainda úmidos caíam nos ombros em ondas suaves. Os pés deslizavam pelo chão com uma leveza que me pareceu nova. Não disse nada, apenas me olhou, como se ver minha presença ali fosse um alívio. "Bom dia", murmurou. "Bom dia", respondi, tentando disfarçar o aperto no peito. Ela caminhou até a bancada, serviu-se de café e se encostou de lado, observando a rua pela janela. Por um momento, ficamos em silêncio. Um silêncio diferente agora. Não mais o que esconde, mas o que cuida. "Você ainda me acha bonita?" Ela perguntou sem me encarar. Virei devagar, como quem encara um segredo. "Não só bonita, eu te acho incrível." Ela riu com o canto da boca. Depois pousou a xícara e se aproximou. Parou a poucos centímetros de mim, como se o corpo dela ainda precisasse de permissão para estar perto. Eu não me mexi. O ar entre nós ficou mais quente, o tempo mais lento. "E você?" perguntei com a voz baixa. "Ainda me vê como a menina do interior?" "Agora eu te vejo inteira." Os olhos dela desceram para minha boca e depois voltaram para os meus. A mão tocou a minha com cuidado, como quem toca pela primeira vez algo que se deseja, mas também se respeita. E então, como quem finalmente entende o que significa ficar, ela se aproximou e me beijou. Foi um beijo lento, cheio de silêncio, carregado de tudo o que não pôde ser dito nos dias anteriores. Nenhuma urgência, nenhuma pressa. Só dois corpos tentando encontrar um lugar onde respirar. O mundo pareceu sumir sob meus pés, mas ao mesmo tempo era como se eu estivesse fincada ali com raízes. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não precisava correr, que o meu corpo era meu, e que aquele toque era escolha, não invasão. Quando o beijo terminou, ela não disse nada, nem eu. Só ficamos ali, com as testas encostadas, os olhos fechados, e um novo tipo de paz preenchendo o que antes era medo. Na sala, o sol tocava a escultura ainda intacta no ateliê. Uma lembrança do que fomos. Uma sombra do que não aceitamos mais ser. Mas ali, entre café, pele e silêncio, eu soube. Algumas feridas não nos destroem, só abrem espaço para nascer algo mais verdadeiro. E aí, minhas estrelas? Vocês esperavam por esse desfecho? Yasmin descobriu que até um lar pode se transformar em prisão, e que confiar nem sempre significa estar segura. Já sentiu o chão desaparecer quando alguém em quem você acreditava mostrou outro rosto? Me conta nos comentários, qual parte dessa história mais mexeu com você? Se essa narrativa tocou o seu coração, não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Porque na próxima história, vamos mergulhar em escolhas que podem arrancar ou devolver tudo o que somos. Quero muito ouvir vocês nos comentários. E a gente se encontra no próximo vídeo.